Vamos lá, vamos ver um pouquinho mais sobre variáveis, né? Evitem de fazer o seguinte, quando você for colocar o nome de uma variável, né, você vai colocar, por exemplo, caracteres especiais, tá, joia, como porcentagem, jogo da velha, acentos. Acentos é possível, ele aceita, ele recebe, mas eu não aconselho aí você estar trabalhando. Se você tiver que colocar, por exemplo, assim, ó, idade U, né, vamos supor que fosse aí duas palavras. Nunca dê espaço, isso aqui gera erro. Sempre dá o espaçamento, sempre separa com underline, tá joia? Seria o ideal aí para trabalhar com variáveis. Então, cuidado com essas instruções aí, né? Sigam essas informações para não ter problema aí de execução. Vamos trabalhar nessa aula com cálculo. Vou criar aqui, por exemplo, uma variável. Né? Vamos continuar aqui com essas variáveis de cima. X, Y e Z recebe 20. Então, se eu quiser fazer o seguinte, eu vou colocar soma é igual X mais Y. Ele vai me dar aí o resultado, então, de soma. Vou dar um Ctrl S, vou rodar aqui com o meu objeto. Ele mostrou aqui, ó, primeiro, os três valores. Ah, mas ele não mostrou a soma. Claro que não. Por que ele não mostrou? Isso é um erro muito comum que acontece, né? Os alunos, sempre que eu vejo em aula, eles têm essa dificuldade no começo. Não nessa linguagem só, mas em todas as linguagens. Para mostrar, você precisa dar um print na variável ou colocar alguma informação. Senão ele não mostra. Só criar e fazer a instrução não dá certo. Você tem que pedir para ele mostrar. Mostrar quem? Nesse caso, a minha soma. Então, agora eu já consigo receber esse resultado aí dele. Então, aqui ele mostrou 40. Ok. E eu poderia, então, estar fazendo novamente os outros valores. Vou colocar aqui um print agora, né, para que ele faça uma subtração. Vou chamar de sub. Pode ser o nome que você quiser. E aqui acima eu ponho então sub igual. Vou colocar aqui o meu... Se eu colocar ali uma menos a outra, vai dar zero, porque todas são 20. Então, eu vou colocar soma menos y. Olha que bacana. Eu estou utilizando uma variável aqui, né, para fazer para gerar essa execução. Então, beleza, ele me mostrou que é 20, porque soma era 40, e agora, então, passou, né, a subtração a ficar 20. Eu poderia fazer, então, continuar fazendo aí os meus cálculos. Vamos ver os outros cálculos matemáticos. Como que eu trabalho aqui com multiplicação? Vou criar aqui chamada multi. Vou colocar aqui a minha variável sub vezes x, que recebe ali 20. Então, ele vai colocar aqui sub é 20 vezes 20. Vou pedir para ele, então, dar um print para mim nessa minha variável multi. Ele vai mostrar o resultado. Antes de aplicar ela aí, eu vou criar também da divisão. Então, aqui eu vou colocar uma divisão de, pode ser y com z. Divisão é a barra, multiplicação é o asterisco. Vou dar um print aqui novamente, pedindo para ele exibir para mim a divisão. Ctrl S e pede para executar. Beleza, ó. Então, temos aqui os 4 resultados, né? 20 vezes 20, 400. 20 dividido por 20, no caso ali, deu 1. Eu posso implementar também funções múltiplas, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, y dividido por z dá 20. Vou colocar aqui mais 10, por exemplo, vezes 2. Vamos verificar quanto que vai ficar essa última função ali, ó. Ele vai colocar então para mim 21. Vamos analisar esse 21 aqui. Ele fez primeiro esse cálculo, ele mantém aquela ordem padrão da matemática. Então, aqui deu 1 mais 10, né, seria, no caso ali, 11. Vezes 2, aí seria então 22. Ah, mas ele não fez justamente esse resultado mais 10. Mantendo a ordem, ele fez este resultado, que é 1, mais, e fez 10 vezes 2, que é 20. 1 mais 10 vezes 2, que é 20, no caso, 21. Se eu quiser mudar a ordem, fazer, por exemplo, que ele divida y por z, depois ele some com 10 e depois ele multiplica por 2 para dar 22, eu tenho que colocar aqui, então, um parêntese para definir a ordem. Então, aqui ele vai fazer y dividido por z, 1, mais 10, 11. Aí, depois vai pegar todo esse resultado e multiplicar por 2. Vamos executar aqui. Então, é só você utilizar, né, os parênteses, ó. Perfeito. Agora ele deu aqui, então, 22. Então, faz a ordenação aí, né? Não tem muito segredo. Outra coisa que ficou faltando, potência, né? Potência é interessante aqui também passar para vocês. Nós vamos ver depois algumas outras, como o resto de divisão, mas isso aí eu vou deixar um pouco mais adiante, quando a gente estiver trabalhando na prática mesmo.
Aqui eu vou colocar, então, uma variável chamada pot. Vou colocar aqui a potência de z. Aí você coloca 2 vezes o asterisco, tá joia? Por 2. Ok, então ele vai fazer aí a potência de z elevado a 2, ou seja, 20 elevado a 2. Print pot. Ele vai mostrar para mim aí, então, esta informação. Ó. Vamos verificar. Deu 400, né? Porque foi justamente o 20 vezes 20 ali. Então, perfeito, essas são as principais funções aí, né? Cálculos matemáticos com variáveis.